Pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro. No nosso último encontro nós falamos sobre Tio, do José de Alencar, e hoje eu separei para comentar com vocês o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, né? E pensando na sequência aí das escolas literárias, a gente teria justamente isso, né? Após o romantismo, nós normalmente na escola estudamos o realismo, muito embora a gente vá observar juntos que nós temos aí vários movimentos que pertençam mais ou menos à mesma época, né, que são contemporâneos. É o que acontece com a terceira fase do romantismo, é o que acontece com o realismo, é o que acontece com o naturalismo, é o que acontece com o parnasianismo e o simbolismo, ou seja, nós temos 5 movimentos aí literários que acabam ocorrendo mais ou menos ao mesmo tempo. Então, pensando na linha, né, de continuidade aí, porque a gente normalmente gosta de pensar de maneira linear, pensando nessa linha de continuidade, a partir daquilo que a gente observou como manifestação durante o romantismo, o que vai acontecer? A gente vai ter abertura a um movimento literário chamado realismo. E aí, aqui no Brasil, a gente vai ter uma figura extremamente importante e que é considerado o pai do realismo, né, brasileiro, que é o Machado de Assis. E a partir das manifestações todas que o Machado de Assis nos proporciona, a gente tem então o realismo, que é o momento literário aí representado pelo Cortiço. Então, primeiro a gente já tem que fazer aquelas considerações iniciais que eu fiz com vocês no nosso encontro anterior, né? E aí, a partir dessas considerações iniciais é que a gente vai analisar a obra propriamente dita, né? Então é o seguinte, o que a gente tem que lembrar? Do que a gente tem que recordar quando a gente pensa no naturalismo? Vamos pensar um pouquinho antes, até que é justamente o realismo, que é o que eu falei agora há pouco. Resgatando aquela nossa conversa inicial da utilidade a respeito da literatura, né, para a humanidade de uma forma geral, a gente tem que lembrar então que a literatura é uma excelente forma de se analisar o que ocorre no momento em que a obra ou no momento em que a escola literária se estabeleceu, e depois futuramente também, da mesma forma, assim como é o que nós estamos fazendo agora, né? Então o que acontece? A partir daqueles desdobramentos todos proporcionados pelo romantismo, do que eu estou falando? Daquela visão mais individualista, né, do mundo, mais subjetiva, portanto, não se esqueçam que a visão subjetiva, ela vai proporcionar justamente essa visão particular, individual, que cada um de nós tem a respeito do que quer que seja. Se a gente está falando da literatura como uma forma de expressão da realidade, a gente tem tanto as observações e reflexões a partir do nosso âmbito individual, quanto a partir daquilo que ocorre no coletivo, que é o que a gente considerou no nosso primeiro encontro, né? Então, o que a gente tem a partir disso como pano de fundo? A seguinte situação. Nós, como seres humanos, estamos neste momento, né, da história, nos comportando de maneira mais individual, né? Nos voltando mais para as nossas questões pessoais, e a partir disso as questões relacionadas à nossa emoção e não mais à razão estarão mais valorizadas, né? É esse o momento do romantismo. Acontece que a partir do momento que a gente se olha e verifica uma série de coisas que não estão de acordo com as nossas expectativas iniciais, principalmente aqui no Brasil, a gente começa a questionar do porquê das expectativas não terem sido atendidas, né? Isso é importante. E aí, esses questionamentos todos provocam, inclusive, uma reflexão maior e um poder de observação maior, né? Eu costumo dizer sempre, quando eu vou falar sobre o realismo, primeiro, que toda vez que a gente tem uma observação um pouco mais cuidadosa e um pouco mais aproximada do nosso objeto de observação, é mais comum que a gente encontre problemas naquilo que está sendo observado do que virtudes, né? Então, os defeitos, eles vão saltar aos olhos. Talvez seja por isso a nossa resistência aí em se auto-observar, né? Em fazer essa auto-reflexão, justamente porque é muito provável que a gente vai encontrar
muitos problemas aí à nossa frente. E não foi diferente nesse momento aí do realismo, né? Pensando na literatura e pensando inclusive no contexto nacional que nós vivíamos na época. Então, o que acontece no realismo aqui no Brasil é justamente da gente poder observar o ser humano e o seu comportamento de uma maneira mais aproximada e a partir dessa observação a gente observar o quanto frágil é o ser humano. É isso que Machado de Assis nos proporcionou. Do que eu estou falando? Essa fragilidade do ser humano, ela é de acordo com a fragilidade do caráter do ser humano. Basicamente, lendo as obras do Machado de Assis, a conclusão a que nós vamos chegar é a de que o ser humano é podre na sua essência, né? De que praticamente está tudo errado relacionado ao ser humano. É mais ou menos isso que vai acontecer. E essas conclusões, elas são tiradas a partir daquela profundidade do viés psicológico dos personagens todos que o Machado de Assis vai explorar e vai desfilar à nossa frente a partir das nossas obras. Inclusive, nós vamos falar dele aqui quando a gente for falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Inclusive, nesta obra, a gente também tem uma excelente oportunidade de verificar isso que eu estou falando, né? De ver o quanto a essência do ser humano é explorada durante o realismo e no pior sentido possível, né? Porque a gente vai descobrir que o ser humano ele só se move por interesse, por isso que eu falei da podridão do ser humano. E esse interesse, ele é sempre relacionado à questão do status social, do parecer ser, né? Não é nem do ter ou do ser de fato, mas sempre do parecer. A questão que está sendo discutida sempre é a obediência às convenções sociais. A gente sabe que, historicamente, né, a sociedade brasileira ela obedeceu muito a essas questões das convenções sociais. Faz pouquíssimo tempo que nós estamos tendo aí uma certa liberdade, entre aspas, de romper com esses padrões. E quem rompe de maneira muito brusca, né, muito abrupta, logo é taxado. E aí vários temas polêmicos surgem à tona e tudo mais. E nesse período todo, pessoal, de história, né, do Brasil, a gente tem que levar em consideração aquilo que nós discutimos também no nosso primeiro encontro, que é o fato de a gente ter novas manifestações artísticas que nos proporcionam esse tipo de reflexão hoje em dia, no pleno século XXI, e que nos proporcionam, inclusive, através dessas reflexões, uma mudança comportamental. Seja as mudanças positivas ou negativas, isso não é uma questão de julgamento, né? Mas a questão da gente observar que essas novas possibilidades de manifestações artísticas, como por exemplo a televisão, o cinema, o teatro, até a música é um excelente exemplo para isso aqui no Brasil, a gente vai observar o quanto a nossa sociedade mudou. Inclusive, nem precisa ir muito longe, basta que a gente se sente para conversar com os nossos pais, com os nossos avós, com as gerações anteriores, as nossas, justamente para a gente poder observar isso, o quanto o nosso comportamento mudou, né? Então, essa observação mais atenta, mais próxima, mais detalhada, ela vai proporcionar isso. E dentro da literatura, não é por acaso, a gente vai encontrar alguns pontos que se repetem, principalmente se a gente levar em consideração a questão do realismo, pensando na base aí, né, de discussão para aquilo que a gente vai encontrar no naturalismo, né? Então, por exemplo, por que nas obras realistas, como por exemplo as obras do Machado de Assis, nós temos a discussão a respeito do casamento, ou melhor dizendo, a discussão a respeito da traição, né, dentro do casamento, do adultério. Por que esse é um tema tão frequente, por que é um tema tão forte dentro desse movimento literário, dessas obras todas? Porque a gente está pensando assim, há necessidade na época de se explicar o comportamento da sociedade brasileira. A base da sociedade brasileira é o seu núcleo, que é a nucleação familiar, porque, afinal de contas, uma sociedade nada mais é do que a junção de várias outras sociedadezinhas pequenas, ok? Essas sociedadezinhas pequenas são os núcleos familiares. E aí, então, se enxerga
numa grande proporção, claro que é vista a partir de uma perspectiva menor. Ou seja, tudo aquilo que ocorre numa estrutura micro é o que pode ser observado numa estrutura macro, né? Então, essa necessidade de se olhar para os núcleos familiares, ela não é à toa. Ela surge justamente da necessidade de se explicar o comportamento social no âmbito geral, né? No âmbito maior. E aí, então, a base dessa sociedade está lá no núcleo familiar, ou seja, está no casamento. A gente sabe também que os casamentos, eles não eram feitos de acordo com o desejo dos noivos. Os casamentos eram arranjados. E esses arranjos, eles só existiam justamente para poder garantir a ascensão social do homem ou da mulher, é o que a gente chama de alpinismo social, que até a gente comentou aqui no nosso primeiro encontro. Então, o que vai ocorrer? Essa necessidade de se olhar para a origem, né, de como esses núcleos familiares têm início, vai trazer para a gente à tona o porquê desses problemas sociais todos, né? Porque é dentro desse seio familiar que valores distorcidos são transmitidos para as novas gerações, e essas novas gerações são aí o futuro, né? E carregam consigo todos esses valores distorcidos e aí fazem com que a sociedade, de uma forma geral, seja doente, né? Então é isso que a gente vai ter aí de exploração nas obras realistas. E por conta dessa doença social toda, ou seja, das pessoas se comportarem de uma maneira tão egoísta, né, tão individual, é que nós teremos a origem do naturalismo, porque o naturalismo seria justamente levar o realismo às suas últimas consequências, né? A gente observou tão de perto, mas tão de perto, que a gente verificou problemas que são gravíssimos sociais e que são muito frequentes dentro da sociedade brasileira, né? E a partir disso, em conjunto com essa necessidade de se explicar a sociedade, algumas ciências estão brotando, né, surgindo, e estão vindo à tona aí com uma facilidade muito grande, né, e se difundindo também entre as pessoas que são a nossa elite, que a gente comentou aqui no nosso primeiro encontro também, né. Então existem teorias científicas que são lançadas justamente nessa tentativa de se explicar uma série de coisas. Não se esqueçam nunca daquilo que a gente comentou também antes, que ser humano é ser humano em qualquer época, né? Então ele é dotado das mesmas necessidades, né? E dos mesmos anseios, dos mesmos desejos em qualquer época que ele esteja vivendo. E um desses sonhos, um desses anseios é justamente essa explicação do porquê que nós estamos aqui, né? Quem somos nós? Quem nos colocou aqui, né? E o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos depois disso daqui que a gente está vendo. Inclusive dentro do realismo, principalmente dentro da obra do Machado de Assis, ele coloca o ser humano como um fantoche do destino, como um joguete, né? Então é como se a nossa vida fosse um palco e nós estivéssemos representando o tempo todo, né? Nós vestimos máscaras sociais, é isso que a gente vai observar ali dentro das obras realistas. E no naturalismo, além da gente se mostrar através dessas máscaras, há a tentativa então de se explicar o porquê do uso dessas máscaras, né? E qual foi o processo que nos levou a isso. Então essas teorias científicas, que são estão muito na moda, né, na época em que o naturalismo acontece aqui no Brasil, a gente vai ter entre essas teorias uma teoria importantíssima, que é o determinismo, né, que é o fato da nossa raça determinar o nosso comportamento, o meio em que nós vivemos determinar o nosso comportamento e o momento histórico também em que nós vivemos determinar o nosso comportamento. Se a gente parar para pensar, essa teoria ela não nos parece tão absurda assim, né?
Vários momentos atuais aí que nós vivemos no século XXI poderiam ser explicados por essa teoria determinista, né? Da mesma época que a gente tem a teoria evolucionista do Darwin, né? Na mesma época que a gente tem então essa necessidade de explicação de uma série de comportamentos que o ser humano apresenta, como eu disse, algo que eu vou repetir com frequência, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, tá? Então, o naturalismo, ele surge a partir disso, né? Dessa visão de que nós vamos nos apropriar dentro da literatura dessas teorias científicas para mostrar que elas estão certas. E é por isso também que o naturalismo, o romance dentro do naturalismo, ele é entendido, ele é visto como um romance de laboratório, né? Por quê? Justamente por conta dessa característica, do fato da gente se apropriar das teorias científicas dentro da literatura para comprová-las, para mostrar que elas são confiáveis, para mostrar que elas realmente podem explicar esse comportamento. E aí, dentro dessa história toda, o Cortiço é a obra que melhor vai representar, né? A gente tem o Cortiço como a obra mais representativa do naturalismo, porque, embora não seja a obra que inaugura esse movimento, né? E não seja a única obra, claro, mas é a obra mais representativa porque ela consegue reunir dentro de si todos os elementos, praticamente, que são discutidos durante o naturalismo, de uma forma geral, quase todas as teorias, e principalmente aquilo que é considerado como patologia social, né, que é esse comportamento inexplicável e doentio do ser humano que a gente vai observar e que a gente observa até hoje, né, que é o fato simplesmente do ser humano ignorar a presença dos outros, né, ou seja, o fato de que vive em sociedade e agir somente de acordo com os seus próprios interesses, para atender esses próprios interesses. A gente tem uma série de exemplos hoje, e inclusive de exemplos de programas de televisão, né? Pensando naqueles programas, por exemplo, que exploram essas questões das patologias e que estão relacionadas a crimes, inclusive, né? Não é o caso aí propriamente dito, né, daquela coisa mais violenta do Cortiço, mas a gente vai encontrar crimes também, né, pessoas que enganam, pessoas que exploram, a gente vai encontrar isso dentro do enredo também, né, então não é por acaso. Todas as imagens que a gente vai observar aí no decorrer da obra, como eu disse também já no encontro anterior, elas não são por acaso, elas estão ali, e principalmente no naturalismo, para poder comprovar as teses científicas todas da época e principalmente do determinismo, né, do Hippolyte Taine. Então, o que a gente vai ter é essa visão aí do romance de laboratório, e eu já vou mostrando, de acordo com o que a gente for falando, do porquê, né, de ser considerada a obra mais representativa, nesse sentido de reunir em si praticamente tudo aquilo que a gente poderia encontrar, tá? Antes da gente começar a falar da obra, eu só gostaria de dizer o seguinte, que existe a representação cinematográfica dessa obra. Eu não sei se vocês vão encontrar assim com certa facilidade o Cortiço, por exemplo, para alugar, nem sei se alguém faz isso ainda, né? Mas aqui no YouTube tem, né, disponível, então eu acho que seria interessante até para a gente poder visualizar melhor alguns momentos, algumas passagens e o significado disso tudo para a época também. Se vocês puderem assistir, assistam, pensem naquilo. Eu já falei para alguns de vocês, pensem assim: eu tenho aquele meu momento de descanso e de lazer em casa, com o namorado, com a família, até mesmo sozinho. Pensem em assistir aos filmes que vão trazer alguma coisa para vocês aí dentro do contexto do vestibular. Às vezes parece que não é muito descanso, mas eu acho que ajuda bastante. Então procurem, tá, como um Cortiço mesmo, excelente para a gente poder visualizar. Então é o seguinte, pessoal, o que a gente tem como pano de fundo aí? A gente tem uma crítica importantíssima em relação ao capitalismo,
né? De uma forma geral, que poderia inclusive se encaixar em qualquer outro cenário. Porém, o cenário que a gente vai observar é o cenário da sociedade brasileira. E diferente do que ocorre com o TIL, que ocorre aí no interior, né, do nosso país, principalmente levando em consideração a nossa região, a gente tem o cortiço tendo como cenário a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, ele está fortemente ligado à essência da nossa sociedade, pensando no Rio de Janeiro como a capital do nosso país, né, da época. Então, nos parece, né, até um segundo momento aí, que tudo aquilo que ocorre na nossa capital vai ocorrer no restante do Brasil. E é mais ou menos isso mesmo que a gente vai encontrar, né? Então, o que nós temos? A periferia do Rio de Janeiro sendo representada. Hoje, para nós, também é um pouco difícil da gente visualizar essas questões que eu vou falar agora, justamente pelo fato da gente ter eliminado distâncias por conta da urbanização em que nós vivemos, nos sistemas de transporte e tudo mais. Mas essa periferia, ela não é tão distante assim para nós hoje, do centro do Rio de Janeiro, mas na época era, que é ali nas proximidades do aterro do Flamengo, né? E aí, então, que a gente vai observar o quanto esse desinteresse pela nossa representatividade política vai afetar a vida da sociedade brasileira. E a gente vai observar isso de acordo com o que vai ocorrer lá no cortiço de fato, tá? Então, essa crítica em relação ao capitalismo, ela se estabelece a partir do quê? A partir principalmente da exploração do trabalho do outro, né? Que é o que ocorre justamente no nosso sistema, no sistema em que a nossa vida está estabelecida, tá? Então, o que a gente vai encontrar? Um grupo, né, de pessoas que vão sendo apresentadas para nós, né, pouco a pouco, e a partir desse grupo a gente vai encontrar, na verdade, a caricatura, né, que seria aquele exagero. Pense na caricatura, então, como você olha para alguém, vê aquela característica mais marcante desse alguém e exagera, né, a característica. Então, dentro do cortiço, a gente tem a característica mais marcante dos personagens e o exagero a respeito dessas características, né. Então, o nosso personagem aí, inicial e poderíamos dizer, inclusive, principal ou um dos principais, né, é o João Romão. Quem é o João Romão? Ele é um imigrante português, né, ele tem descendência portuguesa e ele é inicialmente empregado de uma venda, então, ali na periferia do Rio de Janeiro, né. E acontece que o patrão dele não tinha para quem deixar herança, né, e acabou deixando a venda em que ele trabalhava para ele, né, depois da sua morte. Então, o João Romão, ele passa de empregado a proprietário. Só que ele manteve em si os valores, né, de quando ele era empregado. O que significa isso? Ele tem uma vida extremamente econômica, né? E ele sabe também que quanto mais ele poupar, mais facilmente ele pode juntar dinheiro, porque o grande objetivo de vida dele é a ascensão econômica e a ascensão social. São a mesma coisa para a época, ascensão econômica e ascensão social? Não, não basta só ter dinheiro, né? Você tem que ter ali o sobrenome. Inclusive também a gente sabe que historicamente, dentro da sociedade brasileira, nem sempre os sobrenomes de importância estavam relacionados com a propriedade de dinheiro, com o poder econômico. Por isso também aquela questão dos casamentos arranjados, e a gente vai observar que isso vai ocorrer aqui nessa obra também, né? Então o João Romão, ele tem uma vida extremamente econômica e uma vida de privação, inclusive. Ela não é só econômica, ela é uma vida de privação. Ele se priva de se alimentar direito, de morar direito, né, de dormir direito, justamente para que ele possa juntar dinheiro
e realizar o seu sonho, né? E dentro desse contexto ele conhece a Bertoleza. Quem que é a Bertoleza? Ela é uma negra, né? Uma mulher negra que é escrava e que está fugida do seu dono, né? E o grande desejo da Bertoleza é poder juntar dinheiro e comprar a sua carta de alforria. E ela abre uma banca, né, para vender sardinha frita bem em frente à venda ali do João Romão. E aí ele vê na Bertoleza uma concorrente, esperto e bom comerciante como ele logo se associa a ela, né? E em pouquíssimo tempo a Bertoleza já está trabalhando para o João Romão, né? E além de trabalhar, ela acaba estabelecendo com ele uma relação mais próxima, né? Eles acabam virando marido e mulher, né? E o interessante é que ele convence a Bertoleza de entregar para ele todas as suas economias, todo o dinheiro que ela vinha guardando até que eles se conhecessem, para comprar a carta de alforria dela, né? Porque ele diz que ele administrando o dinheiro dela seria mais fácil que eles estivessem com a soma total, né, do valor lá da carta de alforria e ela pudesse comprar o mais rápido possível. E ela realmente não duvida disso, né? Até porque tem aquela questão do fato dela ser negra, dela ser mulher, dela ser escrava, dela não ter instrução, obviamente, né? E ele sendo homem, sendo branco, uma série de coisas, vai fazer com que ela logo imagine, nossa, de fato é melhor mesmo que o meu dinheiro esteja com ele, né? Isso é bem interessante, porque a gente vai observar um pouco adiante qual a importância disso dentro desse contexto. Como eu falei para vocês que nada aparece por acaso na obra alguma, aí já está uma pequena pista daquela questão da exploração, né, que a gente observou, e daquilo que ocorre na sociedade brasileira também na época. Pensem, nós discutimos o papel da mulher na sociedade brasileira até hoje, até o século XXI. O fato da mulher ser explorada financeiramente e nas questões de trabalho. A mesma coisa vai acontecer ali com a Bertoleza e com o João Romão. Inclusive, em anos anteriores, algumas questões abordaram esse aspecto da Bertoleza ser mulher-máquina, né? O fato de que o João Romão enxerga nela também, não só a possibilidade de tirar o dinheiro, as economias que ela vinha guardando, mas também a possibilidade de ela gerar mais renda ainda para ele, porque ele era sozinho na venda. A partir do momento que ele agrega uma pessoa que pode agregar valor para o seu comércio, ele enxerga naquilo um poder de lucratividade muito maior, e realmente é o que ele faz, né? E aí o que vai acontecer? Conforme o tempo vai passando e eles vão juntando dinheiro, ele observa que o território à volta ali da venda dele, ele é um território muito interessante, porque tem uma pedreira ali, né? Ou seja, a possibilidade dele explorar comercialmente ainda muito melhor, né? Ele tem à disposição água ali nesse terreno também, e ele tem um terreno vazio, né? Na verdade, a gente não tinha essa área urbanizada ainda. E aí o João Romão, ele traça um plano para si. Qual é esse plano? Eu vou comprar a pedreira. A partir do momento que eu tiver os trabalhadores trabalhando na minha pedreira, eles consomem na minha venda, e a partir desse momento eu posso construir quartinhos, né? E esses mesmos trabalhadores que trabalham para mim podem se hospedar nesses quartinhos e automaticamente vão gastar na minha venda. Então todo o meu dinheiro vai circular sempre por aquilo que é meu, de minha propriedade. E é de fato que ele consegue fazer, né? Ele vai construindo, então, o cortiço aos poucos. É um empreendimento que começa pequeno, mas que vai ganhando ali uma proporção muito grande, justamente por conta desse círculo vicioso de dinheiro que ele estabelece, que é um círculo aí que vai trazer à tona essa questão da crítica em relação ao sistema capitalista, né? Porque a gente vai observar justamente isso. O fato da gente ter dentro do círculo vicioso a possibilidade de lucro cada vez maior, né?
E aí o que vai acontecer é o fato dele construir esse cortiço de maneira extremamente também desonesta. E aí a gente vai encontrar também um pouquinho da explicação a respeito das nossas origens, porque não se esqueçam que ele é português, né? Por que ele vai construir essa obra e ele vai dar início a essa obra do cortiço de maneira desonesta? Porque justamente pelo fato de ser uma área ainda não urbanizada, várias obras estão em andamento ali nos arredores, né? E ele então pede para que a Bertoleza o ajude durante a madrugada a roubar material de construção de outras pessoas. Então ele vai construindo o cortiço dele com tijolos e outros materiais de construção que não foram pagos com o dinheiro dele, né? Ele simplesmente se apropria daquilo que é de uma outra pessoa para ir construindo o seu sonho, que é o cortiço, né? Além disso, além dessa questão da exploração que o João Romão estabelece na figura da Bertoleza e também por conta da construção do cortiço, a gente tem aquela situação que eu disse para vocês há pouco, do fato dele contratar os trabalhadores e ao mesmo tempo já oferecer moradia para os trabalhadores, né? Só que conforme ele vai fazendo isso significa que ele pode praticar os preços que ele quiser, né? Tanto no salário que ele paga, quanto nos aluguéis que ele cobra e quanto nos produtos que são vendidos lá na venda dele, né? Então acaba virando uma coisa de exploração assim altíssima, né? Nesse contexto em que a pedreira está funcionando a todo vapor, o cortiço está se estabelecendo como um grande centro ali, né, de reunião de trabalhadores, a sua venda também, é que ele contrata um mestre de obras, né, na verdade uma espécie de um gerente para gerenciar a pedreira, que é o Jerônimo. O Jerônimo também é descendente de portugueses, né, ele também é português, e ele e a sua esposa, então, chegam do Rio de Janeiro para trabalhar na pedreira do João Romão, e automaticamente o João Romão já oferece moradia para eles no cortiço, né? E aí o que vai acontecer com o Jerônimo? O Jerônimo ele é apresentado para a gente, conforme eu falei para vocês, de maneira a partir das caricaturas, né? Caricaturizado, enrolou tudo, né? A gente vai ter justamente essa ideia da caricatura no sentido de que as características mais marcantes dos personagens elas serão exageradas, né? Então o Jerônimo e a sua esposa Piedade, eles são portugueses e o português ele é também reconhecido, né, como aquele ser mais introvertido, mais religioso, mais quieto, né? mais fechado dentro de si e com um comportamento extremamente comedido. E de fato é como Jerônimo vai se apresentar no primeiro momento. Só que a partir do momento que ele começa a compartilhar ali do dia a dia do cortiço, transformações incríveis vão acontecer com o Jerônimo, né? E essa transformação dele, do Jerônimo, também não é por acaso. Por quê? A gente tem aquela história lá do determinismo, lembram? Que a gente falou há pouco, do fato da gente ter a raça, o meio, o momento determinando o comportamento do ser humano, de uma forma geral. O que vai acontecer? O Jerônimo, então, a partir do momento que ele é apresentado para nós, ele é apresentado pelo viés da sua raça, né? O fato dele ser europeu, português, ele tem então um comportamento que é sério dentro das suas características, né? Depois, na sequência, ele é apresentado para a gente de acordo com o meio em que ele está inserido, que é justamente o meio do cortiço. Imagine, pessoal, hoje, quando a gente ouve falar em cortiço, também é algo tão distante, né, da nossa realidade, a gente não tem muita ideia do que seja ou do que tenha sido, né, o cortiço. E principalmente o cortiço aí que é representado para a gente na obra. Porque a gente está falando de mais ou menos 100 quartos, né?
que o João Romão consegue estabelecer ali. Então é uma quantidade muito grande de pessoas convivendo no mesmo espaço. E quando a gente diz convivendo no mesmo espaço, a gente quer dizer o seguinte: eles não têm, por exemplo, sanitários individuais, né, para cada um dos quartos. Eles compartilham áreas, por exemplo, de higiene, né, as áreas de entretenimento, elas são compartilhadas, como é o que acontece lá, que é chamado de terreiro. O terreiro nada mais é do que um pátio externo, né, um quintal. Eles compartilham o lugar em que eles lavam suas roupas e estendem suas roupas, né? Então é uma vida muito devassada, não se tem privacidade nesse ambiente, praticamente, né? E eles compartilham da vida do outro, né? Inclusive, eles sabem o que acontece na vida uns dos outros, justamente por eles conviverem nesse espaço em que privacidade é justamente alguma coisa que não acontece, né? Então, dentro desse cenário aí, o que vai acontecer? O cortiço ele é habitado praticamente somente por trabalhadores, né? E populares, pessoas extremamente comuns ali da periferia da cidade do Rio de Janeiro da época. E acontece que esse comportamento mais popular, né, ele vai vir à tona e será apresentado para a gente da seguinte maneira: o carioca ele vai ser mostrado para a gente como um ser bem malemolente, né, aquele ser que é tranquilão, que trabalha sim, porque tem que sobreviver, sem dúvida, mas que nos seus momentos de lazer ele se entrega realmente a tudo aquilo que as suas características, né, mais primitivas lhe permitem extravasar, né? Então eles dançam, eles bebem, eles cantam, eles fazem ali rodas de samba, né? Então eles são todos muito unidos e todos muito divertidos, né? E tudo isso vai fazendo com que o Jerônimo se encante justamente pela sociedade em que ele está inserido, pelos moradores do cortiço e por esse jeito brasileiro de ser que é tão diferente, né, do jeito português de ser, do jeito europeu, de uma forma geral. E alguns elementos vão surgir aí dentro da obra como símbolo desse encantamento do Jerônimo por tudo o que ele está vendo, né, de novidade. Por exemplo, o Jerônimo e a Piedade, eles se recolhem mais cedo, né, do que as outras pessoas, porque eles têm aquela vida mais comedida, mais religiosa, então eles comem, se alimentam de uma maneira um pouco mais elaborada, mais refinada. A bebida deles é o vinho ou é o chá, né? As músicas deles são mais introspectivas, mais sérias, né? E nada assim de dança escandalosa, nada nesse sentido. E conforme eles vão convivendo então com os moradores, eles são apresentados a coisas muito diferentes, como por exemplo o samba, a dança sensual, né? Não é só a questão da música em si, da música ser alegre e também de remeter à sensualidade, mas principalmente a questão da dança. E também há duas bebidas muito interessantes e que vão trazer justamente essa questão da brasilidade para o português, que é o café e a aguardente, que nada mais é do que a pinga e que é mostrada para nós na obra como Paraty. Paraty nada mais é do que aguardente, tá? Pinga mesmo, né? E tudo isso vai envolvendo o Jerônimo de tal maneira que ele se deixa seduzir principalmente pela figura da Rita Baiana, que é outra personagem que será apresentada pra gente, né? Que é uma moradora do cortiço também. Ela trabalha com costura, né? E ela é uma pessoa totalmente livre dessa questão de atendimento das convenções sociais, que a gente tanto falou da época, até porque a gente vai verificar que entre o povão mesmo, essas questões sociais, convenções sociais, melhor dizendo, elas pouco vão importar. A gente vai observar aí uma necessidade simplesmente de existir, né? Inclusive
dentro da obra, né, o comentário de que esses personagens eles sentem prazer em existir, né? É aquele apego mesmo às questões que são carnais. E também, de novo, nada disso é por acaso. Não se esqueçam que através da obra nós teremos ali a comprovação daquilo que o determinismo pregou na época, ou pregava na época, que era justamente o fato da raça, do meio, do momento, determinarem o comportamento do ser humano, seja então nas questões individuais, quanto nas coletivas, né? E aí, pessoal, a partir do momento que a gente tem o meio determinando o comportamento do Jerônimo, a sua mudança, a sua transformação de comportamento, a gente vai ter o cortiço como um personagem, né, na verdade. E não é à toa que a obra é intitulada dessa maneira. Então, o cortiço ele poderia ser classificado como o grande protagonista, embora esse papel ainda esteja com João Romão, a gente vai ver por quê, né? Mas o cortiço ele poderia ser classificado como um grande protagonista, porque é ele quem vai proporcionar as transformações todas ali, né, nos personagens, principalmente no Jerônimo. A gente vai observar ali que ele vai sofrer uma transformação incrível. Que transformação é essa? Então, além do fato dele ficar encantado com tudo, né, que ele está vendo ali, que é novo para ele acaba se deixando então seduzir pela Rita Baiana, a ponto inclusive de abandonar a sua esposa Piedade. Então vejam, ele trai a sua questão religiosa, né, ele abandona a sua convicção religiosa, ele abandona a sua convicção pessoal, porque o Jerônimo ele foi trazido para o cortiço, pelo João Romão, para trabalhar. E a partir do momento que ele encontra os prazeres da carne, tanto no sexo quanto na bebida, a gente vai ter ali um desapego total do Jerônimo pelo trabalho. Na verdade, ele se transforma num vagabundo. O grande prazer do Jerônimo é beber e pegar a Rita Baiana, né, o tempo todo. Então, ele se despoja mesmo da sua convicção pessoal, né, relacionada tanto à questão da família quanto em relação ao trabalho, e ele tinha então tudo para ser um grande personagem, né, aquela figura do homem que realmente é quem sustenta a família, tanto moralmente quanto financeiramente, e ele se transforma num nada justamente pelo meio em que ele está inserido, que é o meio do cortiço, né? Dentro da obra, a gente vai observar uma descrição extremamente minuciosa, tanto dos ambientes quanto dos personagens, né, do ambiente, melhor dizendo, e nessa descrição é algo importantíssimo relacionado a todos os sentidos, né, a visão, ao olfato, ao tato, né, a gente vai encontrar isso, a audição também a gente vai encontrar, então todos os sentidos do ser humano, os órgãos dos sentidos, né, eles são supervalorizados porque a gente vai descobrir o ser humano aí, podre na sua essência, assim como Machado de Assis já tinha começado a mostrar pra gente, mas principalmente podre na sua essência porque ele é um ser primitivo. Então vejam que reflexão que nós teremos a partir do naturalismo. Até então, a gente tem ali o ser humano se considerando o topo da evolução, né? A partir da teoria evolucionista, lá do Charles Darwin, a gente vai ter aquela ideia de que nós estamos no topo da cadeia alimentar, né? E além de nós estarmos no topo da cadeia alimentar, nós estamos no topo da cadeia evolucional. Só que daí a gente vai se deparar com a seguinte situação: olha, a gente não está tão no topo assim, porque a gente se comporta de maneira extremamente primitiva o tempo todo, porque a nossa razão se perdeu, né? A nossa emoção se perdeu e a gente basicamente existe para atender os nossos desejos, as nossas necessidades mais básicas. Quais são elas? A necessidade da perpetuação da espécie. Isso vai se dar através do sexo, né, principalmente, e a necessidade da sobrevivência. Isso se dará através da alimentação. Então, também não é por acaso que as pessoas trabalham ali, né? Tanto é que eu falei para vocês que os moradores do cortiço são trabalhadores.
são ali quem compõe a grande massa populacional do país, de uma forma geral, não só do Rio de Janeiro. Só que a gente vai ter esse aspecto aí sendo observado. O fato da gente não ser aquele ser tão emocional que o romantismo trouxe à tona, não ser aquele ser tão racional que o realismo trouxe à tona, e sim aquele ser que é primitivo na sua essência, que está em busca somente da sua sobrevivência e da perpetuação da espécie. E por conta disso, a gente se entrega àquilo que é mais primitivo, e aí nos entregar aquilo que é mais primitivo vai proporcionar a trazida para a literatura de coisas que não tinham sido exploradas ainda dentro da literatura. Quais são essas coisas? As nossas necessidades básicas, né? Como, por exemplo, as necessidades fisiológicas, ok? Entre essas necessidades fisiológicas, o sexo é colocado como uma necessidade fisiológica também, e não como algo para atendimento de questões emocionais, né, relacionadas a amor, nada disso. O sexo ele é colocado como algo natural do ser humano e algo como necessário, assim como tomar água e fazer xixi, por exemplo, né? E dentro dessa primitividade toda, alguns desvios acontecem, né? E esses desvios são classificados como patologias na época. Só que eles não são mal vistos, tanto é que eles são inseridos nas obras literárias, como, por exemplo, o homossexualismo. Oh, nossa, imagina, hoje, em 2015, século XXI, a gente escuta em homossexualismo, né? A gente escuta a palavra, o termo homossexualismo, ou então tenta discutir sobre, e polêmicas mil surgem, né? E lá a gente está falando de século XIX e a gente já tem aí a abordagem do homossexualismo de forma direta, porque é escancarado, a nossa cara no cortiço, não só no cortiço, né? Na verdade, a obra que iniciou, né, que inaugurou essa discussão foi o Mulátro, né? Então, o que a gente vai ter? O cortiço, aliás, as obras naturalistas, de uma maneira geral, vão reunir essas características que são observadas na sociedade, né? E através dessa reunião a tentativa de explicação desse comportamento. E essa patologia ela não é julgada, né? Ela só é mostrada para nós que existe, e aí a gente vai tirar as nossas conclusões de acordo com esse comportamento. Então, muito provavelmente a gente possa chegar à seguinte conclusão, a partir, por exemplo, do homossexualismo mostrado aí no cortiço, que ele se estabelece ou ele se manifesta entre essas personagens que a gente vai observar por conta do meio em que elas vivem, por conta da desorganização, por conta, inclusive, a gente pode falar da falta de higiene, por exemplo, que existe entre essa questão da organização social, né? Porque o cortiço nada mais é do que uma falta tremenda de organização, de planejamento. Isso virá à tona também, é o que eu falei para vocês lá no comecinho da nossa conversa, de que a falta de interesse da nossa representatividade política, desde a formação, né, do nosso país, que não era nem país, era colônia só, antes, é essa falta de interesse da nossa representatividade política que vai ser discutida aqui também, né? Porque não há planejamento para a organização da cidade do Rio de Janeiro, e essa falta de planejamento que vai proporcionar a organização, entre aspas, ou falta de organização das pessoas em moradias extremamente precárias, como os cortiços. No centro mesmo do Rio de Janeiro, esses cortiços foram proibidos a partir de um determinado momento e foram simplesmente destruídos. E a partir dessa destruição e também da abolição da escravatura que a gente vai ter lá a formação dos morros, né, no Rio de Janeiro. Inclusive a gente teve uma obra televisiva que explorou esse tema, que é interessante também a gente observar isso através da TV ou do cinema, como a gente já falou aqui, né? Então nada por acaso. E dentro da literatura a gente vai observar isso também, né? Essa discussão a respeito dessa falta de planejamento para a urbanização. E o fato de você amontoar um monte de gente no mesmo lugar
acaba te dando abertura para comportamentos diferentes daqueles que são esperados. Vejam o que ocorre com Jerônimo. Jerônimo ele foi trazido para um lugar para trabalhar. Talvez, se ele não estivesse ali muvucado, amontoado no cortiço e tão exposto a costumes tão diferentes dos seus, talvez nada do que aconteceu na trajetória do Jerônimo teria ocorrido. Só que vejam, nós falamos lá no começo da conversa também que os romances naturalistas, eles são chamados de romances de laboratório. Por quê? Agora a gente vai entender o que é que eu falei para vocês então. Justamente porque são situações forçadas, criadas para se explicar, ou melhor dizendo, para se comprovar essas teorias científicas. Então, dificilmente a gente teria ali, no mesmo espaço, a reunião de tantos tipos diferentes, tantas caricaturas diferentes, né, ao mesmo tempo. Por que elas foram reunidas ali todas, então, no mesmo contexto, que é o contexto do cortiço? Justamente para poder comprovar tudo isso para a gente. Por isso que eu falei para você também que essa é a obra considerada como a obra mais representativa aí do naturalismo por conta disso, né? Por conta desse poder de reunir personagens tão incríveis, né? Esses ratinhos de laboratório, essas possibilidades aí de comprovação de teses científicas de uma maneira tão forte e todas no mesmo ambiente, né? No mesmo espaço. Então isso é interessante. Outra coisa importante que eu falei para vocês, que é o fato de a gente ter a questão do ser humano ser considerado tão primitivo, um animal tão primitivo, estar ali em prol do atendimento das suas necessidades mais básicas o tempo todo. Então, a abordagem de assuntos que não tinham aparecido ainda dentro da literatura, mesmo que dentro do realismo a gente já tivesse observação mais detalhada a respeito do comportamento humano, algumas questões ainda não tinham aparecido. Que questões são essas? Como, por exemplo, o que eu disse para vocês das necessidades fisiológicas. E dentro disso aparece um termo que é o que nós chamamos de escatologia. Isso também pode aparecer, aliás, já apareceu, né, em anos anteriores, que é o fato da gente ter abordagem de termos ou assuntos considerados nojentos, né, e que por motivos óbvios não tinham aparecido ainda dentro da literatura. Por quê? A literatura antes do naturalismo, aqui no Brasil, não vamos nem pensar em Europa, né, mas aqui no Brasil tem a influência justamente daquilo que é mais clássico, daquilo que é mais erudito, né? E aí, de repente, a gente falar em escarro, a gente falar em vômito, a gente falar em fezes, a gente falar em urina, a gente falar em menstruação, a gente falar em sêmen, são coisas extremamente chocantes para a época, né, e diferentes, justamente porque não tinha aparecido ainda, não tinha ocorrido dentro da literatura. E o naturalismo vai trazer à tona esses assuntos, por quê? Para mostrar, olha, a gente está se achando muito, mas na verdade a gente é muito pouco, né? É algo que vocês já ouviram falar várias vezes, do quão frágil nós somos, por isso que eu comecei falando da fragilidade também humana, porque nós somos formados por uma série de valores, um conjunto, né, de valores, e que são valores passageiros, que somem, desaparecem, simplesmente. E principalmente se a gente pensar no nosso corpo físico, o corpo ele é mais falível ainda, né, mais frágil ainda, justamente por essas questões aí que são primitivas mesmo, são animais, né. Então o que a gente vai observar é que os personagens do cortiço, eles vão se apresentar para a gente de maneira animalesca. Por isso, então, tanto essa questão do sexo sendo explorado, do comportamento sexual e da sensualidade sendo explorada. Isso também é algo que não tinha aparecido na literatura ainda. Claro, existem aquelas cenas que são envolvidas por afeto dentro da literatura antes do naturalismo? Sim. Existem aquelas cenas que envolvem, além do afeto, a questão do sexo, a questão sexual?
sim, mas nada tão flagrante assim como acontece no naturalismo e nada tão relacionado com o animal assim como acontece no naturalismo. Isso que eu estou falando, pessoal, não é a dedução de ninguém, é o próprio Luiz de Azevedo falando conosco, né? Quando diz que a Rita Baiana ela tem um comportamento como de uma cadela no cio. Isso é o que a gente vai encontrar dentro da obra. Então não é sugestão de alguém que leu, interpretou e está contando. Não é análise, é o que está ali na obra, né? A gente não precisou interpretar nada, tá? Então a gente vai observar que o comportamento dos personagens ele é ditado, né? Ele é escrito de acordo com essas questões primitivas e animalescas que a gente vai observar. E qual é o lance? Qual que é a pegada? Por que de querer mostrar que o ser humano é animalesco? Justamente porque a gente está querendo comprovar aquelas teses científicas todas. Então, o meio e o momento, além da raça, vão dizer exatamente como nós somos, o que nós somos e por que nós estamos fazendo tudo aquilo, ok? Além, então, do Jerônimo, da Piedade, do João Romão, da Bertoleza, da Rita Baiana, que eu já mostrei para vocês, e do comportamento deles ser ditado, né, de acordo com o fato deles estarem todos ali inseridos no cortiço, nós temos outros personagens também que são interessantes e que já foram alvo de questões em anos anteriores. Eu falei há pouco para vocês da questão da homossexualidade. E aí a gente tem duas personagens interessantes, que é a Leone e a Pombinha, né? Então a Leone, vejam só, ela é uma prostituta, mas ela é uma prostituta de luxo. É comum também, dentro dessa época, né, do século XIX, inclusive a gente vai observar lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas a mesma coisa, até porque são obras contemporâneas, né, a gente não pode esquecer disso, que a prostituição ela é vista de uma maneira muito especial, né, nessa época. Por quê? Não é aquela visão que a gente tem hoje da rampeira, né, da mulher de rua. Muito embora a gente tenha também no século XXI essa prostituição envolvida por um glamour, né, e também envolvida pela questão de altas formas de dinheiro. Vamos pensar lá na Bruna Surfistinha, né, que virou até filme. E aí a gente tem o fato da Leone ser uma prostituta que é respeitada no meio em que ela vive, justamente pelo fato dela ter condições melhores financeiras do que as condições dos moradores ali do cortiço. Além do fato também de, a partir do fato dessa questão aí dela ter melhores condições financeiras, ela tem acesso a tudo aquilo que esses moradores não têm, principalmente as mulheres. Acesso a quê? A moda, né, de uma forma geral, então, se a gente pensar em joias, em maquiagem, em vestuário, né, e acesso à cultura, conhecimento de coisas às quais aqueles moradores nunca terão acesso pela questão financeira mesmo, né. Então quando a Leone chega no cortiço é sempre uma festa, todo mundo está rodeando ali a Leone para saber o que de novidade ela traz, né. E a Leone, pelo lance aí da questão financeira, ela é madrinha, então, da Pombinha, né, que é uma menina que tem por volta dos 15, 16 anos, né, e é uma menina que também é alvo de discussões e polêmicas dentro do cortiço, e aí entra aquela história que eu falei para vocês do fato deles compartilharem suas vidas uns com os outros, porque pelo fato deles conviverem todos no mesmo ambiente, né, todos muvucados lá no cortiço, um participa da vida do outro. E o alvo da polêmica em relação à vida da Pombinha é o fato justamente dela não ter menstruado ainda. E daí? Qual que é o lance? Porque ela já é velha? Também, mas principalmente pelo fato de que se ela não menstruou ainda, ela não tem valor para conseguir um casamento, né? Por quê? O casamento, ele tem como grande objetivo também aquela questão da ascensão, né, social, mas principalmente da perpetuação da espécie. Lembram daquela historinha lá do comportamento animalesco, né? Então, a perpetuação da espécie, ela só vai acontecer se a mulher pode gerar filhos, ok? Então, como a Pombinha ainda não passou
pela primeira menstruação, ela não tem valor ainda em negociação para casamento, né? Então a mãe dela se aflige com aquilo, porque a única possibilidade delas saírem do cortiço é justamente através do casamento. Aí de novo a história do alpinismo social. Então há uma discussão, uma ansiedade a respeito daquilo, né? Todo mundo comenta a vida da coitada da pombinha, e ao mesmo tempo, então ela tem a sua madrinha, que é a Leone, né, que é a prostituta, só que além dela ser madrinha, ela é muito interessada, né, na pombinha. E aí a gente tem uma cena curiosíssima, e pensando lá no filme, uma cena que escandaliza para quem é mais recatado, né, que é justamente o fato da Leone realmente não seduzir somente a palavra, mas assediar, né, a pombinha, porque ela parte pro ataque mesmo, ela vai para cima da pombinha e começa a acariciar, né, a pombinha, pede para que ela tire a roupa e tudo mais. Então a gente tem aí, de novo, o comportamento natural do ser humano, porque é algo natural, sendo explorado como essa patologia aí, como eu disse para vocês, assim como outros tipos de comportamento, o próprio comportamento do João Romão, a sua avidez por dinheiro, né, a sua ambição, o fato dele passar por cima de qualquer coisa para conseguir aquilo que ele quer, também pode ser considerado como uma patologia social, mas principalmente os comportamentos relacionados ao sexo é que são considerados assim na época, e eles são mostrados sem julgamento nenhum pra gente, justamente de novo para que a gente possa tirar aquelas conclusões lá, será que é o meio, o momento, né, a pombinha, naquela história da confusão toda a respeito do casamento dela, o assédio da madrinha, por que será, né, que tudo isso. E aí a gente tem então essa presença aí de mais uma patologia social, né. A gente tem uma outra figura também que é a Leocádia, que é uma mulher casada, porém que tem anseios também, desejos como qualquer outra pessoa, de se alimentar de coisas diferentes, de ter acesso a coisas diferentes e coisas que ela não tem dinheiro, né, para comprar. E aí ela troca, então, ela estabelece uma moeda de troca que é uma questão do sexo. Além do fato de ela querer muito um filho e o marido dela, pelo visto, não ser capaz, né, de fazer isso. Então, o que acontece é da gente ter o comportamento sexual sendo explorado. Então, se a gente quiser fazer um paralelo aí, uma comparação com uma obra do Machado de Assis, a gente tem a questão do adultério sendo explorado ao máximo. Enquanto que no naturalismo, e principalmente aqui no cortiço, a gente tem a questão do sexo sendo explorado ao máximo também, né? Parece até uma coisa meio depravada, mas quando a gente olha o porquê disso, de novo, de colocar o ser humano na mesma condição de qualquer animal no cio, que não pensa, né? Não tem a questão da razão, não tem a questão da emoção, simplesmente está ali para atender aos chamados da sua natureza, né? Aí a gente vai perceber o porquê disso, né? Dessa insistência nesse assunto, justamente para mostrar que são seres animalizados, né? E aí a gente tem um termo também que é muito frequente, utilizado para o cortiço, para os personagens do cortiço, que é a zoomorfização. O que é isso então? Transformar o ser humano em animal, né? Da mesma forma que a gente tem a transformação do cortiço num personagem. Então, a gente tem lá a zoomorfização dos seres humanos, a transformação do ser humano em animal, e a ai, gente, hoje eu tô enroscando geral, né? A transformação do cortiço em um personagem que é um ser que, inclusive, influencia o comportamento, né, dos seres humanos. Isso é interessante também. Pensem lá no que aconteceu com o Jerônimo, né? Pensem no que acontece com a própria Rita Baiana, porque afinal de contas a Rita Baiana, antes de conhecer o Jerônimo, já tinha um namorado que era o Firmo, né? E ela se deixa envolver também pelo Jerônimo,
também pelo fato de estar ali inserida naquele ambiente que é sensual, que é quente. A gente tem essa questão da tropicalidade sendo explorada, né? Da temperatura, é sempre muito quente, é sempre muito abafado, né? Então, na verdade, é como se o ambiente proporcionasse um torpor, né, dos sentidos. Ninguém está ali, como eu disse para vocês há pouco, de posse da sua razão, por exemplo. Ninguém está enxergando nada. O único que consegue fazer isso, que consegue se manter a salvo dessas questões todas, que são fisiológicas, que são primitivas e que são sensuais, é justamente o João Romão. Mas por que ele consegue se colocar a salvo? Porque ele tem uma força maior falando por ele, que é a questão da ambição, né? Isso é importante também. Então a gente poderia até pensar assim, vira a história do Tostines, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Os personagens do Cortiço, os moradores do Cortiço, perdão, eles não têm ambição porque eles só atendem às suas necessidades mais primitivas e mais básicas, ou o contrário, né? Eles só atendem justamente porque eles não têm ambição. O que será que veio depois, né? O que veio antes? O fato deles não conseguirem sair dessa situação é natural deles, ou eles acabaram ficando nessa situação justamente porque não tem também essa questão da razão, né? De poder pensar, de poder planejar. Nesse sentido, pessoal, para quem vai prestar a prova da FUVEST, não para a prova da Unicamp, né? A gente tem a história lá do Vidas Secas, né? É interessante porque no Vidas Secas a gente vai observar que os personagens lá da família do Fabiano, eles não têm possibilidade de planejar. E essa falta de capacidade de planejamento vai fazer com que eles não consigam sair da situação que eles se encontram. Inclusive, eles se encontram num ciclo que se repete, né? Agora, os moradores do Cortiço, eles estão na mesma situação de não conseguirem planejar. E essa falta de capacidade de planejamento, ela deriva justamente do fato de eles serem tão animalizados, né? E vice-versa, que é justamente a história lá do biscoito, né? Porque eles se colocam nessa situação de não conseguirem sair disso justamente por não terem a capacidade lá de planejamento, porque eles não têm ambição, eles não têm outro valor que não seja somente essas questões que são naturais, né, de atendimento das suas necessidades naturais, tá? Além dos moradores ali que convivem com o João Romão, que são explorados por ele, tanto pela questão dos aluguéis, quanto pela questão da venda, ou então porque trabalham para ele, a gente tem aí a apresentação de uma família interessante e que vai ali também servir como combustível para as ambições do João Romão, né, que é a família do Miranda. Então vejam, olhem como a família do Miranda vai ser apresentada para a gente. Eles são de origem mais nobre, né? Eles têm um sobrenome importante, eles têm até condições financeiras razoáveis dentro desse contexto que eu falei para vocês, que nem sempre aqueles que tinham uma posição social mais elevada eram as pessoas que tinham posição econômica mais elevada, né? Mas dentro deles, do contexto dos Miranda, eles até tinham uma condição razoável, mas o Miranda se vê obrigado a sair então do centro do Rio de Janeiro por conta do comportamento da sua esposa, que é a Estela, que é um comportamento doentio também, que a gente vai verificar que é de patologia social. Por quê? Porque a Estela, ela é uma ninfomaníaca, né? Ela precisa de sexo o tempo todo e ela atende a essas necessidades dela com outros homens, que não sejam necessariamente o marido dela. Então, o entregador de leite, o entregador de pão, o açougueiro, o entregador de jornal, todas as pessoas que passassem, todos os homens que passassem pela Estela acabavam parando na sua cama, né? E aí a fama do Miranda
de ser então traído, né, pela sua esposa, estava incomodando muito ele. O que ele pensa? Eu vou me afastar com a minha família do centro, vou para uma propriedade mais afastada, lá para a periferia, e pelo fato dela não ter contato com ninguém lá, ela vai parar com esse comportamento e também lá ninguém me conhece, ninguém vai saber da minha fama de ser traído, né? Então eles vão embora para essa propriedade. E acontece que essa propriedade é justamente vizinha de todo o empreendimento lá do João Romão, da venda, do cortiço e da pedreira, né? E a partir do momento que o João Romão se depara com essa propriedade, ele enxerga naquilo um conflito. Por quê? Por dois motivos. Tanto pelo fato de que ele pretende se apropriar daquela propriedade também do Miranda, porque ele poderia incorporar, né, e agregar um valor maior ainda a todo o seu empreendimento, tanto pelo fato de que aquilo representa um obstáculo a ser vencido, que é justamente a questão da posição social, que ele ainda não tem. Ele tem muito dinheiro sim, mas ele não é reconhecido pela sociedade carioca, né? Muito pelo contrário, ele é ninguém, né? Um Zé Ninguém, porque ele não tem berço, ele não tem um sobrenome conhecido, importante na cidade do Rio de Janeiro, né? E aí a gente vai encontrar algo muito interessante, que é o fato da casa do Miranda, da propriedade do Miranda, ser um sobrado. Então a gente tem um plano que é vertical dessa história, enquanto todo o empreendimento do João Romão é horizontal. Então a gente tem a divisão social muito bem delimitada também ali, né? E independe do poder econômico, que é o que eu venho falando para vocês de maneira insistente, né? Que é o fato de a gente ter lá, dentro da realidade do João Romão, poder econômico, sem dúvida, mas nenhum poder social. E dentro da realidade do Miranda, o poder social também associado a ele, né? Então esse conflito entre os dois vai ser apresentado para a gente como uma relação de amor e ódio, e principalmente no momento em que reconhecer a necessidade que ele tem no outro, eles vão se unir. Então aí que entra aquela questão das pessoas se comportarem sempre para o atendimento dos seus próprios interesses, independente das suas convicções pessoais, né? Porque o Miranda vai encontrar no João Romão a possibilidade de ascensão econômica, porque se o João Romão se casar com a sua filha, o que vai acontecer? A gente vai ter lá a possibilidade de ascensão econômica da família do Miranda. E se o João Romão se casar com a filha do Miranda, a Jumira, o que vai acontecer? O João Romão vai ter a possibilidade de ascensão social, alpinismo social novamente por aí, ok? Então o casamento dos dois é planejado e é arranjado. Só que a gente está esquecendo de uma personagem importante que ficou lá para trás. Quem é? A Bertoleza, né? É a Bertoleza, então, essa mulher máquina construída, então, pelo João Romão para ele próprio, ela que é amante também dele, ela vai atrapalhar esses planos de casamento, né? E é neste momento que a gente tem uma das cenas mais emblemáticas e que mais demonstram a natureza canalha do João Romão pra gente, né? Que é o fato dele pensar o seguinte: eu preciso me livrar da Bertoleza, só que eu não vou conseguir me livrar tão fácil, porque ela está ligada a mim. Só que enquanto ela estiver ligada a mim dessa maneira que ela está, eu nunca vou conseguir um meu casamento lá com uma filha de uma família importante, que é a Zumira, filha do Miranda. Então eu preciso me livrar de uma vez por todas a Bertoleza. O que eu vou fazer? Eu vou denunciá-la para o seu dono, porque a Bertoleza foi apresentada para a gente lá no início da nossa conversa como uma escrava fugida que estava tentando juntar dinheiro para comprar a sua própria carta de alforria. No momento em que o João Romão conhece a Bertoleza e conhece a sua motivação, o seu objetivo de vida, ele a convence então de que eles juntem os seus esforços e os seus dinheiros para que a carta de alforria seja comprada o mais rápido possível. A Bertoleza realmente acredita naquilo e acredita que a sua carta tenha sido comprada de fato, porque o João Romão apresenta para ela uma carta de alforria. Ela fica super feliz, né? Nossa, eu estou livre. Só que essa carta será mostrada para nós como uma carta falsa.
Ele falsificou, então ele se apropriou, João Romão, da força de trabalho da Bertoleza, da crença da Bertoleza nele, né, do amor dela por ele, porque eles são amantes, né, se ela não sentisse nada por ele, ela não estaria ligada, né, por ele. E se apropria do dinheiro dela, porque ele pega o dinheiro dela, que seria para compra da carta de alforria, compra uma carta de alforria falsa, né, falsificada. E aí ele pensa, então, mas ele mantém tudo isso como uma carta na manga, né, então ele é um estrategista, assim, de primeira. O tempo todo ele faz cálculos. E esses cálculos, pessoal, são um exemplo exato daquilo que ocorre no sistema capitalista. As pessoas todas se comportam assim. Nós vivemos num mundo extremamente competitivo. E quanto mais oportunidades você tiver de ir lá e puxar o tapete do outro, né, daquele que te impede de alçar posições maiores dentro da sociedade, melhor. E é justamente isso que o João não faz, né? Quando ele se vê nessa situação de não ter saída, de achar que não tem saída por conta da Bertoleza atrapalhar os seus planos de casamento, o que ele pensa? Então, vou denunciar a Bertoleza, porque a carta de alforria que ela tem é falsa mesmo. Aí o dono dela vem e resgata a Bertoleza daqui, leva ela embora e eu estou livre dela para sempre. De fato, é o que acontece, né? Ele denuncia, o dono da Bertoleza vem para buscá-la e antes que ela seja levada com a força policial, tudo aquilo que a gente já viu em filmes, séries e já leu de livro também, ela comete então um ato que é libertador para ela, que é o suicídio. Ela prefere então morrer a ter que voltar a ser escrava, né? Então a gente tem a Bertoleza como uma mulher extremamente forte, uma figura feminina extremamente forte. A gente vai observar várias figuras femininas em todas as obras que a gente vai ler aí no decorrer da nossa trajetória e que são extremamente fortes também, que podem ser comparadas. Lembram que eu falei disso no nosso encontro anterior? Eu falei que existem pontos entre as obras que são convergentes e existem pontos que são divergentes. As figuras femininas todas que são apresentadas para nós, elas são figuras assim, que podem ser comparadas em momentos que elas convergem e momentos que elas divergem também. No caso da Bertoleza, da Til, por exemplo, que nós falamos no encontro anterior, elas podem ser comparadas e elas podem, inclusive, convergir nessa comparação, porque as duas são extremamente fortes, né? E as duas se apropriam, né, daquilo que é libertador para elas. A Til se liberta quando deixa que todos sigam em paz para São Paulo e ela fica ali, né, cumprindo o papel que ela acha que é dela, a sua missão. E a Bertoleza, ela é extremamente também libertadora quando ela pensa assim, não, eu não sou escrava, né? Essa não é a minha natureza. Eu prefiro tirar a minha própria vida e ter que voltar a ser escrava. E é isso que ela faz. Ela comete suicídio. A gente vai ver numa outra obra que é comum entre a Unicamp e a FUVEST também o fato da gente ter um outro personagem cometendo suicídio também. Não é uma personagem feminina, mas é algo que pode aparecer aí. E o interessante é que esses suicídios, esses dois, tanto do Cortiço quanto lá do Capitães da Areia, eles não são atos que nos levem ao prejuízo, muito pelo contrário. Nos dois casos, o suicídio ele é libertador, né? Tanto para Bertoleza quanto lá pro Sem Perna do Capitães da Areia, tá? Mas depois a gente vai falar disso, não vamos atropelar as histórias, ok? Então vejam, aí por isso que a canalice toda do João Romão vem à tona, porque a gente vai descobrir então toda a exploração que ele estabeleceu a partir da Bertoleza, né? O quanto ele pôde alcançar posições superiores àquela posição inicial dele, por conta não do seu próprio esforço, mas principalmente da exploração a partir da Bertoleza e principalmente do fato dele ter enganado, né, a Bertoleza, de ter se apropriado da vida dela e do dinheiro dela também, né? E a partir do momento então que ele se vê livre, ele realmente acaba formalizando o acordo lá com Miranda para se casar com a filha dele, né? E aí a gente vai observar então que aquele conflito inicial
e que aquela questão da divisão espacial mesmo, né, aparecer de que o Miranda está lá naquele contexto vertical e todo o empreendimento do João Romão naquele plano horizontal, de que parece que não vai sair dali nunca, né, está estagnado, porque ele não consegue uma posição social superior, ele vai transpor isso, então, vai ultrapassar isso através do casamento. E pensando lá no filme que eu indiquei para vocês, a cena final, se eu não estou muito enganada, justamente faz referência a isso, que é uma representação, claro, do livro, que é o seguinte, o fato de que antes do acordo ser estabelecido entre o Miranda e ele, o Miranda ficava lá do alto do sobrado, olhando lá para baixo do sobrado, né, do cortiço, e essa visão como um distanciamento muito grande entre os moradores do cortiço, o próprio João Romão e a família do Miranda. E a partir do momento que o casamento se estabelece, aí o João Romão é que vai parar lá em cima no sobrado e olha para o seu empreendimento, né? Então ele é o único personagem, o João Romão, que consegue uma transformação em que ele tem ali como recompensa ascensão social. Os outros personagens também se transformaram, só que de maneira extremamente degradante, né? Porque eles não conseguem alçar posições sociais superiores, pelo contrário, eles se mantêm na mesma posição de meros trabalhadores, e o Jerônimo pior ainda, porque ele tem a sua degradação moral, né, acontecendo. Ele se transforma num vagabundo mesmo, que planeja inclusive o assassinato do filho, ele se transforma numa outra pessoa, né. Já o João Romão também passa por essa degradação moral, só que para o capitalismo essa degradação ela não existe, pelo contrário. Uma vez que a recompensa dele é a ascensão social, então ele se saiu bem, né? E aí, o Cortiço é uma excelente representação, uma crítica excelente também, por conta daquilo que nós falamos no início. Vejam, a nossa tentativa é mostrar o quanto animalescos nós somos. E a animalidade aí do João Romão, ela vai ser avaliada e mostrada pra gente de acordo com o viés da sobrevivência, que não está relacionado ao sexo, mas sim relacionado à ambição, né? Claro, existe também um comportamento sexual dele, afinal de contas ele se torna amante lá da Bertoleza, né? Mas esse não é o primordial da vida dele, pelo contrário. O principal objetivo do João Romão o tempo todo é o atendimento da sua ambição, que é justamente galgar lá posições maiores na sociedade carioca da época, tá? Então isso é importante que a gente consiga estabelecer na nossa cabeça também, né? Uma quantidade grande de personagens, sem dúvida, o que eu mostrei aqui para vocês são aquelas possibilidades maiores aí, né, de exploração pelas questões que vocês irão enfrentar aí pela frente. E aí algo que é importante da gente frisar, de novo, lá no realismo, a gente tem como ponto fundamental o pessimismo, né, a visão tão pessimista em relação ao comportamento do ser humano. Por quê? Porque o ser humano é reconhecido como aquele ser que é hipócrita, né, que é extremamente falso e que age de acordo com as convenções sociais, por isso as máscarazinhas sociais todas, né, que a gente se utiliza. E sempre para quê? Para atender aos seus próprios interesses, ok? No naturalismo, a gente vai encontrar a degradação do ser humano a ponto dele estar animalizado. Ele não tem a razão mais para poder nortear, né, a vida dele. Ele tem somente o atendimento dos seus instintos primitivos mais básicos, né? E aí, entre esses instintos, principalmente o seu comportamento sexual. Por isso é, de novo, que as patologias sociais serão tão exploradas como, por exemplo, o comportamento homossexual, como, por exemplo, o excesso de sexo, né? Essa questão do ninfomaníaco mesmo, né? Ou ainda
como outros tipos de comportamento que não foram abordados aí, como a questão da loucura, por exemplo, né? Não apareceu, o que nós tivemos foi só a questão da homossexualidade mesmo e da exploração sexual através da prostituição, né? E o fato do vício, né? Do sexo também é interessante, tá? Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo de mais nada, de comentar com vocês. Eu acho que não, acho que a gente falou mais ou menos o que eu gostaria mesmo de ter falado. Eu falei da Leone, né, da Pombinha, acabei não falando da historinha mesmo delas, até porque a gente está com quase 1h30 aí de vídeo, né. A Pombinha finalmente menstrua, finalmente o casamento dela é arranjado, porém, com o homem mesmo, né? Porém, ela acaba se desprendendo, né, desse casamento e aí assumindo o seu relacionamento com a Leone, né? Então elas são homossexuais mesmo, elas se juntam e o mais interessante é que elas se juntam na questão da prostituição, né? Porque elas precisam sobreviver de alguma maneira. Então a gente tem a Leone aí como a cafetina, sei lá, da Pombinha, né, dessa exploração aí sexual. Então, é alguém também que passa por uma transformação incrível, a Pombinha, porque ela, aquela menina ingênua, virgem, que nem menstruou ainda, no início dessa conversa toda, é que de repente se transforma numa homossexual e prostituta, né, que tem exploração aí do seu sexo para ganhar dinheiro. É interessante isso também, tá? Então, o que a gente vai perceber é que nós temos, a partir dessa conversa, de dentro do cortiço, dois entendimentos do ser humano, né? A possibilidade dele se explicar, de ter as suas atitudes explicadas a partir do viés da ambição e, portanto, do capitalismo, né? Ou então a possibilidade de se explicar todo o seu comportamento a partir dos seus instintos mais primitivos, porque o homem passa por uma degradação moral tão grande que nenhum outro valor é importante mais. A única questão que se estabelece dentro dele é justamente o prazer de existir, que é o que eu comecei falando para vocês, né? Então é como se o ser humano tivesse somente esse norte à sua frente, que é a questão do fato dele ser um animal, né? E aí esses instintos primitivos é que devem ser atendidos. Pessoal, o Cortiço normalmente é uma das obras que as pessoas mais gostam de ler, porque também é uma leitura que flui, e por conta desses temperos todos aí que a gente comentou agora, né? Então, o fato da gente ter muita presença do sexo chama atenção, né? O fato dos personagens terem tantas facetas assim para nos mostrarem, né, de comportamentos possíveis mesmo de serem encontrados por aí, né, serem muito próximos, serem muito possíveis, inclusive, né. Então é fácil das pessoas lerem, né, é comum que as pessoas tenham lido, mas eu acho que é interessante também que mesmo que você já tenha lido em algum momento da vida, que vocês assistam ao filme, até para poder fixar melhor algumas imagens, é interessante, tá? O que eu estava tentando falar para vocês aqui no momento são os personagens caricaturizados, tá? Desculpem eu me enrolar totalmente, né? O que mais que eu preciso falar para vocês? Vamos resolver questões também dessa obra, sem dúvida, questões que já tenham aparecido, né, em provas anteriores. A gente vai comentando aí de acordo com o que a gente for falando das outras obras. E aí eu só quis fazer esse pulo, então, lá do Tio para o Cortiço, justamente porque a gente tem aí uma diferença muito grande, não só no cenário, mas também na temática, né, que está sendo desenvolvida. Porque, vejam,
O José de Alencar tinha como objetivo mostrar o Brasil, né? Inclusive através dos seus hábitos, costumes e tudo mais. Já dentro da ótica naturalista, a gente tem ali o objetivo de se mostrar o comportamento propriamente dito, né? Então não há preocupação, por exemplo, com essas questões mais sociais mesmo, né? A gente não vai encontrar por exemplo, os hábitos culturais, né? Embora a gente tenha a manifestação lá com a roda de samba, com a bebida, com esse comportamento mais sensual, mais típico, né? No brasileiro, principalmente do carioca, mas ainda assim é a vontade de se olhar para um comportamento mais íntimo, né? Que mais que a gente precisa falar? Eu acho que é só. Estou dando uma olhada aqui nas minhas anotações. Eu acredito que seja só isso. Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, né? É o que eu falei para vocês na aula anterior. Não hesitem em me procurar. Caso tenham dúvidas, caso tenham sugestões, falem comigo. A minha ideia é que a gente consiga aí, desenvolver bastante os temas. É que a minha preocupação também é da gente não deixar encontros muito extensos. Esse já até extrapolou bastante o tempo que eu tinha programado para vocês. Mas a gente vai se falando aí no decorrer das outras obras e durante as aulas também, tá bom? Um beijo para todos, bons estudos, se preparem, né? Porque segunda-feira as aulas voltam com tudo e aí a gente tem bastante coisa para poder trabalhar, tá bom? Um beijo a todos, tchau, tchau!